Olá, boa noite, pessoal. A gente vai esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando. Daqui a pouco a gente começa aí a nossa live com o Dr. Ciro Martim Água. A gente vai falar sobre um tema muito legal que tá super recente aí, sobre filhos com 3 pais, tá? A gente vai falar sobre genética, sobre mitocôndrias. Boa noite, Ana Carolina. Tudo bem? Seja bem-vinda. O Dr. Ciro já entrou, já vou aceitar a conexão com ele aqui pra gente não perder tempo, tá bom? Então vamos lá, já vou mandar o pedidinho para ele. Aliás, ele já me mandou. Então, vamos lá, vai ser bem legal, gente. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Luli? Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô vendo bem também. Ouvindo bem também, que ótimo. Que Seja bacana. super bem-vindo. Eu tô sentindo ruído, assim, tá me dando retorno. Você tá ouvindo? Não, eu tô te ouvindo bem. Às vezes dá um ruídozinho na tua voz, Luli, mas eu tô te ouvindo bem. Aham, e agora, se tiver algum problema, o pessoal avisa aí. Sim. Porque é como se estivesse dando um retorno, mas a gente vai começar assim mesmo. Vamos que vamos. Então, Aliás, bora. como que tá tua filha? Tá bem? Graças a Deus eu voltei do médico. Eu não contei para ninguém, né? Não falei nada para as pessoas, mas hoje eu levei ela para o hospital. E ela está com pneumonia, com início de pneumonia, com bronquite. Mas assim, já está medicada e vai dar tudo certo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Aliás, eu tô mais parte também da mudança, né, de clima aí. É verdade, muito diferente também, né? Estados Unidos e aqui, mas ela já faz tempo que estava com isso, né? Então, vamos ver, vai dar tudo certo. Aí eu consegui voltar a tempo, comprar medicamento, já medicá-la, para a gente ter essa live super importante. Sim, bacana. Não tenho dúvida que vai dar tudo certo. Ah, com certeza, com certeza. Então, doutor Ciro, obrigada novamente. Foi muito bom a gente ter se encontrado, né? A gente se encontrou, bateu um papo sobre várias coisas e bem em cima de um tema super relevante que está aí em todas as mídias, né? Que é o filho com 3 pais, né? 3 genéticas. Sim. E aí a gente, entendendo isso melhor, a gente sabe que isso está vindo há muito tempo, né? Sim, exatamente. Exatamente, porque você já tinha em 2016, pelo que a gente estava vendo, né? 2016 você já estava falando sobre isso, olha que incrível. Exatamente. Exato. Então, assim, eu gostaria que a gente começasse, doutor Ciro, o senhor falando, né, trazendo para a gente esse tema, as implicações, os benefícios, desde de lá de trás mesmo, de 2016, e trazendo essa atualização, né, mostrando que a tecnologia, ela vem, a medicina vem aí para ajudar, inclusive neste ponto, né, que eu acho que é um dos pontos que no último congresso foi super importante, e foi muito dito sobre mitocôndrias, né? Sim, sim, sem dúvida. Então, vamos lá. Bom, eu acho que o primeiro ponto super importante aqui, que tem tudo a ver, né, aí, principalmente aí com o teu blog, com essas coisas, para que aconteça isso, né, Luli, é preciso haver a ovo doação, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante. Live que eu sempre falo sobre ovo doação, a gente tenta incentivar, né, as pacientinhas a doarem, principalmente óvulos excedentes, né? Quer dizer, às vezes elas geram bastante óvulos lá, não vão utilizar todos, já tem sua família. É um ponto super importante, eu acho que doar óvulo aí é ajudar pessoas, né, aí a terem suas famílias que têm esse obstáculo aí sobre o gameta feminino. Né? Então, esse é um ponto, primeiro, um ponto super importante. Sem ovo doação, não acontece a técnica. Porque esse caso é sobre isso, né? Esse caso é sobre óvulos doados nessas 3 condições, né? Exatamente. E aí, Luli, a questão toda é que essas pacientinhas, né, o intuito inicial, né, sobre a que a gente chama de enucleação de óvulos aí, né, quer dizer, a técnica, ela nasceu, ela é destinada a casais com alto risco genético reprodutivo de ter uma filha ou um filho, né, não depende do sexo,
Tá, com doença mitocondrial, né? Então, a doença mitocondrial, na grande maioria das vezes, são doenças muito graves, né? Lembrando que a mitocôndria, né, está dentro da célula e ela é responsável por produzir energia para a célula dentro de outras coisas, né? tá. Veja, se ali o motorzinho da célula, que produz a energia da célula, tem um defeito, né, se compromete praticamente todas as células, e as células que precisam de mais energia, como o músculo, né, o músculo cardíaco também, né, toda a nossa musculatura e cérebro sofrem bastante consequência com isso, né? Tá. Então, lembrando, é um pouquinho complexo de as pessoas entenderem, mas a gente tem essa história da herança mitocondrial, né? A gente tem aquela herança dominante, que são as mendelianas, só para o pessoal entender, que a gente transmite aquela doença que a gente tem com 50% para a nossa prole, para os nossos filhos. Um exemplo comum é a neurofibromatose. Então, a pessoa tem a doença, né? É uma doença hereditária, obviamente, né? Autossômica dominante, Luli, e esse indivíduo transmite, independente do sexo do bebê, com 50% de chance. Tem as doenças Isso o recessivas. casal. É, o casal. Quer dizer, um dos dois tem, ele transmite, né? A doença recessiva, Luli, é aquela que a gente transmite ali. Nenhum dos dois no casal tem a doença e, infelizmente, o bebezinho nasce com um problema aí. Por volta de 1% dos bebês nascem com uma doença herdada aí, visível ao nascimento. Então, essas, Luli, elas têm uma importância porque elas são rastreáveis hoje em dia, né? A gente Tá, realiza aquele teste que a gente conversou, que é da compatibilidade genética ou rastreamento de doença recessiva e ligada ao sexo, né? Quer dizer, hoje os casais nos procuram, nós conseguimos aí realizar a triagem, né, no match do casal, quer dizer, a gente avalia 2.200 genes, são 2.000 genes recessivos e 200 genes ligados ao sexo, que aí é a terceira herança, né, que é a herança ligada ao sexo que eu estava falando aí. Então, voltando à recessiva, quer dizer, a gente rastreia o casal e se infelizmente cada um deles tiver um gene recessivo mutado, né, Luli, eles têm tá, 25% de chance de ter o bebê com problema. O que é comum no Brasil? Anemia falciforme, talassemia, né? tá. Então, nessas doenças, e até mesmo essa ligada ao sexo, que a mais comum é o X frágil, né? Quer dizer, uma mulher, ela tem dois cromossomos X. Então, ela vai transmitir apenas um deles, para o menino ou para a menina. Se ela tiver um desses X com problema, ela transmitir para o menino só tem um X, ele vai ter a doença. Então, essas são as doenças ligadas ao sexo. Então, essas mulheres, mesmo ela E mudando, seria a doença, por exemplo, doutor, desculpa te interromper, que seria a G6PD, por exemplo. é uma delas, Tá, exatamente, ligada ao sexo, exatamente. Hemofilia é ligada ao sexo também. Então, as tá. mulheres elas não têm sintomas normalmente porque elas têm dois X, o homem tem um só. Se essa mulher transmitir, né, obviamente para o seu menino, esse menino, então ele tem 50% de chance de que ele desenvolva a doença, né? Então, Lully, assim, para essas três heranças bem conhecidas, nós temos aí, inclusive, fomos pioneiros no Brasil desde 2004, realizando o diagnóstico pré-implantacional, que a gente chama de PGT-M, né, de doença monogênica. Então, qualquer casal hoje, né, que tem um risco genético reprodutivo para uma doença monogênica, dominante, recessiva ou ligada ao sexo, isso já se faz no Brasil a longa data, né? Desde 2004, 2005 a gente já realiza aí seleção de embriões saudáveis, né? E a última aí, entre aspas, a doença mitocondrial, Luri, a gente não tinha condição de selecionar embriões. É praticamente um ato heróico. A gente consegue, eu já vou mostrar esse conceito para vocês, dosar as mães e ver se tem condição de selecionar o embrião, mas a técnica, né, de enucleação do DNA mitocondrial de outra mulher é onde resolve o problema reprodutivo dessas mulheres. Porque apenas para nível, né, para a gente lembrar aqui, todas, praticamente com raras exceções, todas as mitocôndrias que eu tenho vieram da minha mãe, né? Então, o espermatozoide tem mitocôndria ali, próximo ao rabinho dele, várias mitocôndrias, mas essas mitocôndrias do homem, quando entram no óvulo, entram muito pouco,
elas não sobrevivem, entre aspas. Então, usualmente, as nossas mitocôndrias, em 98% das vezes, 99%, vem da mãe, né? Então a gente chama, é uma herança materna, herança mitocondrial, né? Eu nunca me esqueço, a nível de curiosidade, para quem gosta de novela, teve aquela novela O Clone, né? E que, inclusive, foi através da herança mitocondrial que conseguiu dizer que aquele menino é filho daquela mulher, especificamente, né? Os gêmeos ali, enfim, era da mesma origem. Então, a herança mitocondrial a gente recebe das mães. E alguma dessas mamães, Luli, infelizmente, alguma das vezes, elas têm. Eu não estou te ouvindo agora, Luli, eu não sei se o pessoal está ouvindo. Tá mudo mesmo. Ficou muda. E agora? Agora estou te ouvindo. 100% dos casos é da mãe mesmo? Quer dizer, a herança, então, assim, via de regra, né? Mas normalmente, então, a nossa mitocôndria vem das mães, né? E o Y vem dos pais. Então, são duas heranças bem definidas. Então, o que acontece? Algumas mulheres, elas podem ter nas mitocôndrias delas, homens também, mas a herança, como é mitocondrial, elas transmitem, né? Uma porcentagem de mitocôndria com defeito. E a gente chama isso, Luli, de heteroplasmia. É como se fosse um mosaico, né? O mosaico é aquele que a gente tem células normais e células alteradas no mesmo embriãozinho, né? Essa mulher que tem a heteroplasmia, ela tem um mosaico de mitocôndrias normais e mitocôndrias alteradas. Então, essa mulher, normalmente ela pode não ter sintomas, mas ela pode, Luli, alguma das vezes, ter alguns cansaço, principalmente após exercícios, fraqueza muscular, alguns casos até uma crise convulsiva isolada, porque o que acontece? Voltando à mitocôndria, que eu havia dito a doença, né? É muito grave, normalmente, nesses bebezinhos, tá? Então, eles têm, normalmente, um profundo, vamos dizer assim, eles não chegam, alguns chegam a ter quadro de paralisia cerebral, mas eles têm um desenvolvimento neuropsicomotor às vezes muito ruim e até com pioras muitas das vezes, né? Principalmente afetando o cérebro e músculo. O olho também afeta bastante, várias crises convulsivas, quer dizer, uma qualidade de vida muito ruim que muitas dessas mães às vezes comemoram aí segundo, terceiro aniversário desses bebezinhos dentro do hospital sem poder tirá-los porque são muito graves, né? Então, se essa mulher, Luli, tiver um outro filho, a gente não consegue prever exatamente a porcentagem, o risco que ela teria de ter com o mesmo probleminha. Algumas, às vezes, têm alguns bebês mais graves, outros menos, e alguns até sem doença nenhuma, como eu já tive vários casos. Mas o que acontece, Luli? A gente não podia fazer nada por elas. Né? O doutor Ciro, que é aquele cara que mexe com gestão de risco reprodutivo, tenta minimizar riscos para os casais, né, genético reprodutivo, ficava de mão atada, não conseguia ajudar. Então, o que acontece? Como as mitocôndrias não estão no núcleo, né, a gente tem o nosso DNA nuclear, que é isso que a gente faz o teste de paternidade, por exemplo. Né? A gente não faz de mitocôndria. Então, o que acontece? Se eu pegar um óvulo de uma paciente, né, independente de idade, mas normalmente jovem, né, um óvulo ali, tirar o núcleo desse óvulo e colocar o núcleo da Luli, digamos que fosse a Luli a paciente, né? Ali nesse óvulo, quer dizer, esse óvulo ali, ele tem o DNA genômico da Luli, mas as mitocôndrias ali dentro são dessa paciente que doou o óvulo. Então, o futuro bebê não vai receber as mitocôndrias doentes dessa mamãe, né? Então, com essa técnica, Luli, a gente consegue eliminar esse risco. De uma forma, eu acho meio errônea dizer que é DNA de três pais, né? Que no fundo nós temos três DNAs mesmo, um que vem da mãe, específico nuclear, outro que vem da mãe, mas é mitocondrial, e o terceiro aí é o que vem do pai, né? Do pai. Então já são três, né? Por isso que talvez seja errada a forma de colocar, Exatamente. É que não tem um termo correto aí, né? Mas o que acontece? Então, na verdade, são
DNA mitocondrial vindo de uma terceira pessoa e o DNA nuclear, quer dizer, se eu for fazer um teste de maternidade e paternidade desse bebê, vai vir que é a mãe e o pai biológico normalmente, né? Só a mitocôndria que não é da mãe. Então, isso resolve, né, o problema aí e não negligenciável o número de crianças no mundo com esse tipo de problema, né? E, Tá. infelizmente, o tratamento é ineficaz na maioria dos casos, né? A gente consegue controlar as crises, coisas desse tipo, mas como eu falei, muitas das vezes esse casal, né, acaba desistindo de ter sua família aí pelo susto no começo. E é uma odisseia diagnóstica, sabe, Lula? É complicado. As doenças raras aí levam, em média, aí, quase 6 anos para um diagnóstico. Quer dizer, muitos desses bebês no Brasil vêm a falecer sem um diagnóstico definitivo. Uau, uau. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Ciro. Existe hoje, né, no caso de ovulação, vou falar assim, o cariótipo é uma obrigação hoje. Antigamente até não era, as clínicas falavam que faziam, mas não era obrigatório pela Anvisa. Hoje já se tornou obrigatório, né? Esse tipo de doença dá para ser diagnosticado com o cariótipo no caso de ovulação ou continua mantendo que você disse desde o começo que não é todas que dá para ser detectável ainda? Não, infelizmente, é um diagnóstico normalmente exclusivo aí a neurologista e geneticista, quando a paciente tem algum sintoma, mas muitas das vezes a gente acaba descobrindo isso depois, né? Essas Uhum, pacientes, em geral, a gente não nota uma infertilidade nelas por conta dessas mitocôndrias com defeito, né? Até porque elas têm tá, estudo isso, né? Não me lembro, não me recordo de um trabalho aí feito por consequência disso, mas quer dizer, ela não se torna infértil, né? Então, tá, por conta disso, em geral, sabe? Claro que vai depender do grau aí da heteroplasmia, quanto mais ela é afetada, né? Mas aham, assim, não dá sintomas, né? Então, não, mas as doenças crônicas em geral têm uma tendência maior a ter infertilidade, diabetes, hipertensão, qualquer uma tá, doença crônica, obesidade, né? Então, pode ser que a gente encontre mais uma paciente assim em clínicas de fertilização, mas e ela não saber, é complicado. Infelizmente, Luli, a gente teria que fazer sequenciamento mitocondrial e a gente só tá. faz isso quando faz testes específicos de sequenciamento, que nem exoma, coisa desse tipo. Então, não faz parte da investigação, não só no Brasil, como no mundo todo. Tá. Doutor Ciro, deixa eu te perguntar uma coisa, de repente até uma provocação, tá? Porque eu sempre Claro, falo para as pessoas claro. que eu acho que é importante, e eu diria até pelo bate-papo que a gente está tendo agora, e a gente já teve algumas outras vezes, é primordial fazer o aconselhamento genético no caso de tratamento de fertilização in vitro, especialmente com ovo doação, né? Mas na verdade com todos os casos, porque faz sentido o que eu estou falando. De repente, se a gente faz um aconselhamento genético antes, como prevenção, é possível chegar mais próximo de uma realidade ou não faz sentido o que eu estou falando? Não, sem dúvida, Luli, hoje eu estava falando desse teste de compatibilidade genética, que inclusive a, a Rios lá, né? Ela estava Uhum. comentando sobre isso, que tinha incompatibilidade. Esse teste a gente foi pioneiro no Brasil. O que ele visa? Rastrear portadores que não têm sintoma e juntos ver se eles têm um bebê com problema. Então, Tá, para a população não aparentada, Luli, nesses testes hoje, eles demonstram que a cada 10 pessoas, uma tem mutação, 9 ou 10 tem mutação. Então, todos tá. temos, né? Mas nos casais não aparentados, 5% dá o match de ter o mesmo gene, essa incompatibilidade. Por que não precisa Uhum. ter medo de fazer o teste? Porque tem solução. Né? Não é uma incompatibilidade, ó, vocês não podem ter filhos juntos. É oferecido, como a gente falou, fertilização com diagnóstico pré-implantacional. Então, é comum hoje o casal me procurar, não aparentado, jovem, antes do primeiro filho, para minimizar riscos para a prole. Então, estou colocando aí que eles têm 5% de chance só para uma doença monogênica conhecida. Né? Tá, Aí eles entra em jogo a idade materna, entre outras questões, entra em jogo o planejamento familiar. De repente, não é o momento daquele casal ter aquele filho, eles querem congelar esse embrião, ter esse filho mais para frente. Né? tá. Quer dizer, o aconselhamento genético abrange toda essa historinha, né, de ouvir o casal primeiro
trazer a informação, claro, a informação verdadeira, a informação científica ao casal, para que eles, né, Luli, dentro das perspectivas pessoais, financeiras, religiosas, psicológicas, tomem decisões, né? Às Tá. vezes um diagnóstico pré-implantacional está distante de alguma família socioeconômica mais, né, mais baixo, Uhum. mas tá super. Tem casal aí que não faria se tivesse algum tipo de problema. Agora, o casal primo de primeiro grau, consanguíneo, 30% deles têm um gene em comum. Tá? Então Tá. aumenta bastante o risco. O risco para um casal consanguíneo ter um bebê com um problema, em relação à população geral não aparentada, aumenta de 3 a 4 vezes. Então um teste como esse é quase que obrigatório nesses casais, né? Tá. Então, ô Luli, independente daquela família, né, ter algum caso de alguma doença genética nela, o risco para qualquer casal de o bebê nascer com um problema de 2 a 3%, que é baseado no risco da população geral. Infelizmente, no mundo todo, a cada 100 bebês que nascem, a cada segundo, 2 ou 3 desses bebês visivelmente vão ter uma malformação, algum Uma probleminha no informação ou nascimento. algo do tipo, É, algum. Uhum. é. E Doutor, para o consanguíneo isso vai a 9 a 12%. Né? uau, aumenta muito. Aumenta bastante. Então, esses testes são destinados a isso, e como falei, não precisa ter medo de fazer, porque ele só vai prevenir um problema futuro aí, né, de uma forma muito elegante e efetiva através da fertilização in vitro, que não é necessariamente isso que precisa fazer. Tem doação Uhum. de óvulo, tem doação de sêmen, tem Sêmen doação de de embriões. embrião, Uhum. adoção, né? Tem N Exato, possibilidades aí. Então, exato. hoje é comum, né, o casal entender, né, que há testes pré-concepcionais muito efetivos, né, atualmente, e que qualquer alteração neles, a medicina moderna está aí para poder ajudar e minimizar o risco desses casais aí, né? Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando o gancho, você comentou da Mariana Rios sobre a incompatibilidade genética, né, do casal. Você poderia explicar como que é isso? Porque a forma de falar, na verdade, não está correta quando fala, né? A É, incompatibilidade genética, isso foi para todos, tudo quanto que é lugar. E eu sempre falo que a educação, a informação e a conscientização é o ponto crucial, assim, para o entendimento de alguém que vai entrar ou que está na jornada mesmo. Então, quando alguém fala sobre incompatibilidade genética, no meu grupo mesmo teve vários questionamentos nos grupos que eu tenho, de, poxa vida, será que não está dando certo por causa disso e eu não vi é, isso? E acaba é, sendo uma coisa meio sensacionalista, é, mas não informando como deveria ser informado. Isso é uma exato, pergunta. E a outra exato. pergunta, se isso também funciona para uma embriodoação. Então, assim, estou Uhum. enganchando aí duas Perfeito, perguntas. perfeito, perfeito. Muito bem colocado pelo seguinte: quando a gente fala sobre incompatibilidade genética, a gente está falando muitas das vezes sobre uma parte imunológica genética, que de repente aquela paciente tem uma aversão àquele embrião, né? O embrião, aquele endométrio, que a gente entra aí no HLA-C e no KIR, é um outro tipo de teste, tá? Esse teste ele é destinado principalmente a casais que vão procurar doação de osso, né, de óvulos aí, ou coisa desse tipo. Por quê? Porque se a mulher tem ali o HLA dela incompatível com aquela outra que vai doar, a probabilidade de ela engravidar daquele bebê é pequena. E aí seria essa a incompatibilidade genética. Então, se selecionaria uma outra ovo doadora, né, que não tem essa mesma incompatibilidade, porque se você vai pagar por um ósseo, você vai querer o com a maior chance de sucesso possível. Dá para utilizar isso no casal no dia a dia? Não recomendo muito. Por quê? Pelo seguinte, 70% desses casais que têm essa incompatibilidade realmente tem dificuldades, mas 30% não tem. E não dá para trocar a esposa, né, ô Lúlia? É É diferente de um verdade. óbvio que você vai. Então, assim, não é 100%. Mas já que eu vou comprar um gameta e vou atrás dele, esse teste é super importante. Então, aí seria incompatibilidade genética por conta de uma parte imunológica. Isso é um termo correto. Agora, Tá. quando se cita mesmo esses testes, na verdade, é um matching genético, né? Quer dizer, eu procuro para ver se em comum o casal tem o mesmo gene. Eles são incompatíveis? Não. O que que eles são? Eles juntos têm um risco de 25% de ter o filho com problema. Né? Que aí entra essa parafernália de testes que a gente pode ter hoje. Ovo doação, doação de sêmen, análise dos embriões por PGTM,
né, etc, etc. Né? Então, esses painéis hoje, em países de primeiro mundo, eles já são quase que obrigatórios também, além do cariótipo, quando eu vou doar um gameta, seja um óvulo, seja um espermatozoide, Lula. Então, é comum hoje, quando se compra um óvulo, né, se obtém um óvulo em banco, ou se compra um sêmen, vem o teste genético feito lá. E o que, que precisa Uhum. fazer? Fazer o match com o cônjuge. Quer dizer, se for de um sêmen, precisa fazer com a mulher. Então, primeiro, se esse teste de compatibilidade genética não tiver nenhuma mutação, que eu falei que em 10% dos casos pode acontecer, é o ideal. Então, se forem escolher em bancos de sêmen ou de óvulos, um óvulo, né, ou um sêmen ali, o melhor possível geneticamente, tentem escolher os que não têm mutação nenhuma. É raro, mas tem. E, Tá. junto com isso, olhar o número de genes analisados. Então, se congelaram mais antigamente, eram 200 e poucos genes, usa de um tempo para cá 500 e poucos, e hoje nós já temos de 2.000 genes, mas que ainda não está para ovulação usando, porque ele é um teste caro, sabe, ô Luli? Então, quem vai pagar isso aí, às vezes, é a clínica, né? E eles E aí não usam vale os a pena o mais custo, e tem que enxutos. embutir, claro, claro, Exato. Agora, entendi. se tiver essa mutação, não tiver outra possibilidade, precisa testar esse gene no marido ali, né? Se for do óvulo, ou ao contrário, se for do sêmen, testar na mulher, para ver se tem, se não escolhe outro aí, né? Então, para entender bem, são duas coisas diferentes. Incompatibilidade genética, quando tem um problema genético que gera uma incompatibilidade ali por conta de uma inflamação, de um problema imunológico. Teste genético para casais para ver se eles têm o mesmo gene em comum, né? O teste, no inglês, a gente chama isso de carrier screening, né? O teste do carreador. Né? Então, fica difícil a gente traduzir isso por... O que é um teste do carreador, doutor Ciro? Né? Quer dizer, é testar as pessoas se ela tem um gene escondido e se o marido ou a esposa também tiver, eles têm esse risco que na população mundial hoje é de 5%, não é negligenciável. Lembrando Tá. que essas doenças não são tratáveis, né, na maioria delas. Então, enfim, eu acho que hoje faz parte aí da investigação de qualquer casal, né? Que legal. Agora me veio, você foi falando e me foi me dando algumas outros insights assim para te perguntar. Hoje, por exemplo, na ovulação, e quando você vai escolher, né, você está numa clínica e você se depara para escolher a doadora, e tal, você não tem ideia se tem, se não tem, aquela coisa toda. Então tem aquela mulher que tem pressa, aquela que não tem pressa, e existem as mulheres que querem, por qualquer razão, ou até pelo anonimato mesmo, fazer a importação de óvulos de bancos internacionais. Tá? E nós sabemos que quando a gente fala de um banco de óvulos internacionais, os exames, por exemplo, e é uma das falas que as pessoas que vendem óvulos dos bancos mesmo falam, dos Estados Unidos vem muito mais informação do que do Brasil. Esse tipo de informação poderia vir de um banco internacional, ele pode ser que ela tenha por ser internacional, mas quando vem aqui ela tem como um a mais, mas que não é obrigatório no Brasil. É isso? Depende Ou mais ou muito. menos? É isso mesmo. O que que depende muito? Depende muito da política do país, né? Política sobre aquele tipo de fiscalização, sobre, né, que nem a gente tem aqui no Brasil tem a Anvisa, aqui no Brasil a Uhum. gente tem aí, né, vários, enfim, as normativas, né, do CRM, né, esse tipo de coisa. Então, primeiro, depende do país, né, e depende também da política da clínica, né, que algumas clínicas têm política, de repente, de usar óvulos assim, ou assados, né. O que que é Uhum. importante salientar dentro dessa perspectiva? A doação de gameta da mesma pessoa, ela tem um limite por região, né? Que isso não acredito que seja fiscalizado aqui no Brasil, não sei se no mundo é assim também, né? Tá. Tanto é assim, né? A gente conversou sobre isso, tinha uma clínica americana que descobriram que o dono da clínica era pai de todo mundo, praticamente, mais de 30, 40 crianças, por conta da 23andMe, que agora faliu, né? Não sei se vai continuar, mas enfim, que abria É. lá e 30, 40 meio-irmãos se descobriram e marcaram, né? Foram marcando aí encontros e descobriram que vieram do mesmo lugar, né? Por que Uhum. eu estou dizendo isso? A probabilidade de meio-irmãos se encontrarem na população geral e terem um filho
Se eu falei que primos aumenta bastante, você imagine essa probabilidade. E a gente sempre fala da consanguinidade, né? Do cuidado com exato, isso. veja, é meio irmão, não é primo, né? Então Uhum. tem metade do DNA ali do mesmo pai. Então, o que acontece? Não existe um controle efetivo sobre isso, né? Como a gente está falando, não só dos testes. Então você veja, nem chegamos no teste genético ainda, estamos falando sobre um problema social e populacional, né? Uhum. A gente sabe que cada vez mais isso está sendo, né, distribuído, mas você perguntou sobre internacional, quer dizer, a probabilidade, às vezes, de já ter sido utilizado é menor, né? No Brasil, né? Óvulo, principalmente, vindo de fora e tal. Óvulo é mais difícil. O sêmen que é muito mais fácil você utilizar em vários, né? Porque é muito Várias. mais... É mais fácil, né? Depende desse tipo de coisa. Então, Mais tem fácil, mais barato, mais forma, né, de você... exatamente, exatamente. Uhum. Pode comprar sêmen com mais facilidade, né? Tem vários bancos aí vendendo, etc. Enfim, né? Então, depende desses critérios, né? No Brasil, para doação de gameta, até um tempo atrás, nem o cariótipo era obrigatório, né? E Exato. agora é. Então eu brinco dizendo, olha, se você vai doar o teu gameta e precisa de cariótipo, quando você vai fazer teu filho, por que você não faz também, né? Claro que tem que fazer, é super importante. Claro, né? Eu digo para fertilização in vitro, quando tem casos de infertilidade, é fundamental, né? Mas assim, a gente nota, e isso daí cada clínica tem ali, né? O seu banco, etc. Olha, tem banco, por exemplo, na Argentina, que eu não sei se continua vendendo no Brasil, que ele pega perfil facial ali, né? Usa inteligência artificial, pega alguns Exato, eles traços usam face faciais. mask, que você vê Pra... até o tamanho dos olhos, do nariz para os olhos, Exatamente. faz toda a medida. Eu lembro de um Exatamente. caso, doutor, que o Tami Miranda, eles fizeram um tratamento nos Estados Unidos. Em uma das entrevistas dele, ele deu uma entrevista falando que escolheu o sêmen, né, nos Estados Unidos, e que era 95% de chances de gravidez. E foi uma fala torta, né? Ela foi conflitante porque não era isso. Na verdade, o que ele quis dizer, mas ele não entendia, né? Por isso que eu sempre trago o negócio da informação, foi exatamente por esse match que eles fazem. E 95% era a probabilidade que a clínica dava de estar com o match com o doador. E aí ele trocou a clínica, ou ele trocou que era um sucesso, chance de sucesso. Eu falei, gente, não é isso, porque imagina uma clínica ter Não, 95% de chance de gravidez de tudo que estiver acontecendo, todo mundo não. vai para lá, né? E é importante lembrar, Luli, que essas artimanhas, etc., elas não trazem uma garantia, né? Vamos olhar para famílias grandes e vamos olhar para todos os irmãos dessa família e olha, são parecidos, não são? Tem alguns completamente diferentes, né? E Uhum, eu encontro na população geral um sósia meu que não tem DNA em comum comigo nenhum, né? Então, uhum. essa coisa de aparência, para a gente que faz paternidade, esse tipo de coisa, é a primeira coisa que tem que esquecer, porque mesmo filho com o mesmo material biológico, pode não sair nem a São cara diferentes. de um e a cara do outro ali. É Não verdade. funciona dessa forma. Eu acho que essa é uma informação super relevante, né? Porque muitas das vezes tem medo disso, porque de repente vai desconfiar, não sai. Lembrando até que tem trabalhos mostrando que filhos adotados que não têm material biológico dos dois têm uma tendência a ser parecidos. Pessoas que Exato. convivem juntos têm uma tendência a ser parecidos, de ter tonalidade de voz parecida, de ter um sorriso parecido. Eu comentei isso contigo, o bebê com 3 meses. Olha, ele está rindo para mim. Não, ele tá imitando você que está rindo, ele está sorrindo também. Então, o É ser humano, verdade. nós somos grandes admiradores dos nossos genitores, dos nossos pais. Então, tudo que eles fazem desde o início, a gente tenta imitar. E essas crianças, né? A forma de sorrir, de gesticular, né? A face vai se tornando ali muito parecida também, né? E fica Claro, a muito forma de claro falar é o ambiente que você dá, né? tudo, Elas são tudo. esponjas mesmo e elas absorvem isso, né? O seu jeito, o palavreado, a forma que você fala, a entonação de voz também. Então, eu acho Sem que é dúvida, bem interessante da gente trazer sem dúvida. é, É, esse tipo de filhos informação. adotados é impressionante como são parecidos com, né, com os pais. Aí você fala, nossa, mas não tem nem ideia. Mas são. Então, assim, E te é dou um uma. exemplo assim muito muito claro, doutor, que quando eu estava com o meu marido, né? O meu marido eu conheci ele é do Paraguai, nasceu no Paraguai e Uhum, morava nos Estados Unidos. sim. E as pessoas falavam, nossa, como vocês parecem? Isso acontece muito, muitos casais que se Aham, parecem, assim. Inclusive casais LGBT, às vezes você vê e fala, nossa, elas são muito sim, parecidas por sim. causa disso, por causa da convivência, né? Exatamente. Então você imagine você.
conviver com pessoas né? E assim, é super interessante essas pesquisas, né? Aliás, eu peguei um artigo recentemente, ali depois eu vou te passar, sobre a visão que saiu na Fetid Sterid, sobre Uhum. a visão social aí, né? De adotar óvulo, adotar esperma, como que é a visão do paciente, como que isso, né? Uma parte científica disso, né? Eu nem li ainda, acabei de ver ali. Isso é super interessante, né? Então, assim, Uhum. e é interessante, você falou sobre hoje, né, a diversidade aí. Tem trabalhos no Human Reproduction, por exemplo, mostrando que filhos adotados, né, de casais heterossexuais e homossexuais, uma das perguntas era: vem cá, você tem curiosidade em conhecer os teus pais biológicos? Entre os homossexuais, essa vontade era menor que heterossexuais. Então, Uhum. possivelmente, às vezes, né, a dificuldade maior, né, desses casais dentro da sociedade traz uma união maior, né? As Uhum. dificuldades unem muito a família, casais, né? Eu acho que isso, Uhum. isso é super importante colocar aí, né? Então, mostrando a diversidade, né? Mostrando até que, veja, até em famílias diferentes, o comportamento do ser humano funciona de uma forma muito linda, né? Seja Exato. material biológico, não seja, né? Quer dizer, existe essa beleza aí que eu acho que é o mais importante dessa história toda, Eu né? acho que tem muito a ver o que a gente está falando. Tem duas coisas. Primeiro que eu quero ler uma pergunta aqui da A. D. Carvalho, que eu acho que é importante a gente responder para ela, e é Claro. uma questão pertinente. E depois dessa pergunta, eu quero comentar sobre um podcast que eu gravei, que é o terceiro episódio que vai para o ar. Eu gravei com o casal Dois de Pais, que são dois pais. Legal. E aí eu vou entrar nessa questão que eu não quero nem esquecer, já até anotei, falando exatamente sobre a genética, e foi esse o tema da live, tem tudo a ver com o que a gente está Sim, falando. O exatamente. da AD Carvalho, eu não sei o nome dela, ela colocou: não recebi nada dos testes da minha ovodoadora, fizeram apenas o cariótipo e disseram que é compatível comigo, mas eu devo solicitar outros exames? Também não sei se é comparação sobre o meu, e eu e do meu marido. Por que eu acho que é legal a gente responder isso, tá, doutor Ciro? Vou te explicar. Tem muitas seguidoras, eu tenho as meninas do grupo, né? E essa é uma questão muito recorrente, porque elas colocam assim: Luli, ninguém me dá os exames para dizer para mim que está tudo certo ou que realmente fizeram os exames da doadora. Eu não tenho nada, simplesmente eu vou confiar no que estão me falando. Mas não seria certo eu ter algum documento que comprove que essa doadora ela fez os exames, que ela está tudo certo, né? Eu até comento com elas: muitas vezes não pode no Brasil porque tem que ser anônimo. Sim, Então, quando você vai sim, passar alguma documentação, você tem nome, você tem uma série de sim, coisas, tanto que elas têm um número. O que a sim. gente poderia falar para ela, Sim, nesse caso? assim, como ela muito bem colocou ali, quer dizer, tinha cariótipo hoje é obrigatório, né? O que acontece muitas das vezes também, Luli, o médico tenta simplificar a vida do paciente, né? E acaba não explicando, né? O que foi Uhum, feito, deixou de ser feito, porque alguma das vezes a genética é um pouquinho complicado mesmo e alguns médicos se atrapalham também, né? E uhum, aí vira uma confusão danada, né? exato. Então, assim, a minha sugestão, primeiro: tem dúvidas sobre esse tipo de procedimento, doação, o que fazer, procure um médico geneticista, um aconselhamento genético, né? Uhum. Uma consulta genética, aí os planos cobrem, né, muitos, né, para quem não tem uma boa Ai, condição que legal financeira. saber. Tem todos os planos do Brasil hoje tem um médico geneticista lá, né? Procurem, Uhum, quer dizer, literalmente não vai custar nada essa informação, que é extremamente valiosa. A gente não está falando sobre preço, a gente está falando sobre valores, né? sobre É, vida, é, né? Exatamente. Quer dizer, eu vejo muitas das vezes o casal que me procura já, aonde eu poderia ter ajudado a tomar uma decisão atrás, né? Que seria muito mais a cara daquele casal do que outra. Não que eu ia sugerir que eles fizessem, mas tivesse colocado no leque de opções, né, para eles. Então, eu acho que sempre quando tiver dúvidas sobre essa parte, é procurar um médico geneticista. Existem vários aí no mercado, nem todos são especialistas, né, óbvio, em reprodução, mas conseguem ajudar na grande maioria das vezes. Lembrando que aconselhamento genético não é ato médico, e mesmo antes da pandemia, a gente podia fazer pela internet, e hoje eu faço 95% dos casos. A gente comentou, né, junto, eu atendo Uhum. paciente fora do Brasil, de vários países, enfim. Então, acho que esse é o ponto, né? Agora, o máximo é o cariótipo mesmo, que aqui no Brasil. Agora, dependendo do banco, né, que dá desses óvulos, ele traz mais informação.
né? Uhum. Olha, foi feito um teste genético, que se foi feito teste genético e tem algum tipo de probleminha ali, aí não pode negligenciar, né, Luli? Eu já vi médico, Luli, dizendo, olha, isso aí é muito raro, esquece disso. E esse Uhum. paciente passou por mim grávido com aquele problema, né? Uhum. Quer dizer, o muito raro, como diz uma paciente, doutor, não importa se eu me dizer que é 1%, 2%. Se acontecer comigo é 100%, poxa, né? Exato. Então, assim, fugir um pouquinho do âmbito aí do médico, ele não tem obrigação de saber de genética, é procurar um médico geneticista, esclarecer essas dúvidas. Na verdade, a geração de um filho, uma das coisas mais valiosas que a gente possa ter, o núcleo da sociedade é a família, né? Quer dizer, vamos, E é já que para a vai vida ser toda, né? programado, né, Luli? Programar direitinho, vou ter que comprar, vamos fazer uma coisa bacana aí e ver o máximo que se pode fazer, claro que sem atrapalhar o processo, né, sem complicar a coisa, uma coisa mais simples. Mas dá para fazer esse teste genético, se não tiver mutação, não precisa fazer do teu marido. Se tiver mutação, precisa fazer dele. Agora, negligenciaram de não fazer? Não, infelizmente, ou enfim, a coisa funciona dessa forma. Quer dizer, o que é solicitado a essa paciente, claro, é a condição de saúde dela, é feito alguns testes básicos também, né, infecciosos, tal, etc. Muitas dessas mulheres já têm filhos, né? Uhum. Algumas acabam fazendo doação cruzada para ajudar a fertilização dela, né? Lembrando que muitas das clínicas no Brasil aí ajudam a paciente, às vezes que vai doar óvulo, O né? Algumas cruzado, clínicas você até diz, é a fazem de graça. compartilhada? Compartilhar. Fazem Tá. até de graça, porque é difícil isso acontecer, né? Se a gente Uhum. olhar aí hoje, né, a procura por óvulo de asiático ou a paciente da raça negra, por exemplo, é muito mais complicado ter óvulos do que o Uhum. caucasiano, né? Que doa mais. Então é Uhum. igual um banco de sangue, né? Quer dizer, tem que estar doando ali, senão não tem o sangue. Então, agora, claro, né, Luli, essas coisas precisam de incentivo. Alguns países, né, a Ucrânia exportava muito para a Europa ali, não sei, depois da guerra aí, não sei como é que ficou, mas tinha muito. Por quê? Porque tinha uma política lá que aceitava isso, pagava imposto, faz tudo direitinho, etc, né? Enfim, como eu te Uhum. falei, depende muito de cada país, mas para essa paciente aí, a de Carvalho, né, eu estou vendo aqui a pergunta dela, eu acho que é o suficiente. E aí, claro, vai depender de outros fatores aí, mas volto a repetir, cada clínica tem ali a sua política, tem clínicas que mostram, trazem composição familiar, olha, a família, né, tem três irmãos, né, os pais, um faleceu disso, daquilo, tem histórico disso na família, não tem daquilo, isso também é importante, né? Uhum. Apesar de ser subjetivo, né, Luli, porque eu posso. É uma pergunta que me faz, né? Eu preciso ser sincero. Né? Enfim. Então, países que nem Estados Unidos ou outros que você vende o sêmen, a gente não sabe como é que é a sinceridade nessas respostas. Né? Alguns, por exemplo, mostram, às vezes, a foto dessa mulher quando eles eram pequenos, né? Ainda Uhum. meninos, né? Porque você não pode mostrar adulto, mas menino, que isso é permitido por alguns. Então, tudo isso depende do lugar ao qual você vai, né? Algumas clínicas oferecem mais de um, outros apenas um. Então, depende desses fatores. Mas hoje, volto a repetir, quer dizer, se você tem, né, alguns testes que pode ser feito, você tem uma condição, enfim, muitas das vezes a receptora acaba bancando também, né? Eu quero que faça tudo nessa. Faz, eu pago, pronto, acabou. Eu acho que isso é Uhum. interessante também. Você tem condição de pagar os testes para a doadora, né? A mais do que são exigidos. Legal. O que eu ia te comentar, assim, que eu acho que é importante, é, é sobre a genética que eu estava falando do casal homoafetivo, né? O tema que a gente trouxe desse podcast é exatamente por isso, porque quando teve a mudança, né, quando houve a mudança da resolução em 2022, ela começou a permitir que você doasse óvulos ou sêmen para parentes até quarto grau, que antes não tinha, né, era totalmente anônimo. E com isso, os casais homoafetivos masculino, né, alguns podem pegar de uma irmã, né, os óvulos da irmã, e aí você tem a mistura dos dois, você tem o sêmen de um deles e o óvulo da irmã do outro, que foi o que aconteceu com esse casal, do Se Gustavo cada, e do cada, Robin. cada parente de um lado doa uma coisa, é isso? Exato, ele usou o Uhum. sêmen dele e o óvulo da irmã dele, usando a parentalidade de até quarto grau, né? A Tá, doação até tá quarto grau. bom. Então, tá tudo bem, Aham. fizeram, tem os filhos, tem 3 anos, ok.
Só que no começo foi super importante essa fala da genética dos dois, por causa de uma mudança importante que não tinha opção, né? E abriu e deu uma abertura muito grande para a construção de novos formatos familiares. Então, realmente foi um marco e foi muito importante. E hoje, às vezes, a gente vê muitas pessoas colocando assim, né, o casais, porque é a genética dos dois, porque é a genética dos dois. Então, eu fiz essa provocação de, será que é importante a gente ficar trazendo que é a genética dos dois? Né? Porque antes não tinha nem essa opção, né? E hoje eu vejo como mãe, através de óvulos doados, a genética é o que menos importa, né? E aí eles trouxeram exatamente isso, né? Que hoje eles veem, eles até tiraram essa fala deles, porque não é a genética. O mais importante é o dia a dia, é o que a gente está convivendo. Eu acho que realmente isso é importante. Agora, uma dúvida muito recorrente saindo disso, eu queria só comentar contigo para te dizer como faz sentido essa coisa da genética, que está vindo mais informação. E acho que uma coisa também que vale muito a pena a gente trazer é que os pacientes, eles precisam ser mais informados, doutor Ciro. E eu fico pensando assim, como que a gente podia fazer para que essa informação chegasse a todo mundo? Porque quem vai buscar a informação, um aconselhamento genético, é o paciente. Mas o paciente, muitas vezes, não sabe nem que ele tem essa possibilidade, que nem a De Carvalho colocou aí. Olha, eles mandaram isso, é isso e ponto, não sei mais o que fazer. Então, quando você dá pelo menos a informação e a possibilidade da pessoa se empoderar para que ela discuta isso ou traga algum questionamento, eu acho que isso é importante. Sem dúvida. Como que a gente faz isso chegar até o paciente? Porque os médicos não são todos que vão falar para fazer um aconselhamento ou direcionar isso ou colocar isso como questão, que talvez possa até demorar um pouco mais o processo. Faz sentido? Faz totalmente sentido. Inclusive, Luli, as pessoas que trabalham na área vêm percebendo isso, né? Que falta tem um gap aí entre a paciente e a clínica em doações, né? Quer dizer, faltam informações, né? E não é culpa da clínica nem nada, talvez a gente esteja se adaptando a um novo sistema, né? Cada vez mais o geneticista está participando disso, né? Etc. Eu acho que isso é super importante também, né? Trazendo à tona essas dúvidas, né? Enfim, claro que quando cai na alçada do médico já foge um pouquinho, ele tenta daí já direcionar, mas o que acontece? Isso é um problema. Tanto é que é um problema que a gente está vendo novas startups iniciarem aí nesse intuito. Né? A gente tem ali uma delas, que é essa Somos Ovum aí, o que faz? Tenta trazer a informação a essa paciente de como que ela vai doar, o que acontece, né? Pegar na mão da paciente, né? Quer dizer, talvez a gente ainda precise desse profissional, que talvez ainda nem exista, como não existia profissional de TI há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Muitos se foram e muitos apareceram nesse tempo, mas o aconselhador ali, hoje, dentro do nosso laboratório, a gente está colocando uma pessoa qual tem mestrado em aconselhamento genético, fez fora do país, etc., justamente para ajudar, né? Não é médica, né? Para quê? Para trazer essas informações. Olha, esse teste que eu faço aí me ajuda no quê, naquilo, etc. E a informação é a palavra-chave do século, não tenha dúvida disso. A informação hoje está na ponta dos dedos, mas não necessariamente uma informação verdadeira, né? Uma informação corriqueira, né? Enfim, aqui traumatiza está em primeiro colocado, né? Quer dizer, então o paciente procurar o profissional, né? Volto a repetir, hoje é fácil, é online, não é caro, os planos ajudam, né? Aquela paciente também que se sente um pouco psicologicamente desgastada, Luli, é super importante. As clínicas hoje têm o psicólogo para ajudá-la ali, acompanhar, né? Lembrando que nós somos seres humanos e temos as nossas fraquezas. Eu brinquei contigo, eu digo que em casa eu sou pai e marido, não sou médico, né? Não sou obstetra nem pediatra, né? Porque isso traz cansaço, traz outra coisa, né? Então, assim, buscar informação no profissional hoje, gente capacitado, né? A rede social é super importante para o que a gente está fazendo aqui agora. Trazer essa informação, discutir sobre temas importantes, né? Eu acho que o primeiro passo, né, é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Trazer Você sabe que agora eu acho que eu vou contar contigo sempre, assim, acho que eu vou te trazer sempre, tipo uma vez por mês. Estou à disposição, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso, inclusive, traz, né, essa informação. Muitos casais que estavam ali parados e que daí, de repente, decidiram, eu não sabia que podia isso, eu não sabia que, né? Enfim, então eu acho que isso é super importante, né? A informação, a informação correta, em fonte segura. As clínicas estão proporcionando isso hoje
e o médico geneticista está aí para ajudar qualquer casalzinho que precisar. Eu atendo muito o homoafetivo hoje, das mais... Quando é duas mulheres, é mais comum uma dar o óvulo e a outra engravidar do óvulo A dela, outra, né? o E é útero, é. mais fácil, porque é só comprar o sêmen, né? E dá até Aham, por uma inseminação, não necessariamente precisa de uma... No caso de óvulo trocado, não, né? Precisa dar uma aham. fertilização. Mas quando é... Então, assim, tem atleta aí de Olimpíada nessa história, tem de tudo. Então, eles... Por que eu atendo muito? Exatamente porque quando vai comprar o gameta, né? Normalmente é de banco internacional e vem com esses testes genéticos e aí quer esclarecer as dúvidas, né? Então, Exato. isso é muito bacana, né, Luli? Mas eu acho assim, ó, para concluir, o mais importante é a informação e é trazer esse brainstorm na cabeça de cada um aí, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. Você sabe que você estava falando sobre a inclusão, né, da parte genética na cabeça dos pacientes, sobre aconselhamento e tal, que às vezes as pessoas não estão preparadas, mas eu acredito que seja muito um processo. Como foi o processo na reprodução humana, não envolviam muito os embriologistas, e eu acho que é de extrema importância, né? E Sim, hoje você percebe que os embriologistas já estão falando mais, eles já estão se inteirando mais, eles já têm uma conexão maior com o paciente, coisa que não tinha antes, e eu acho fundamental, porque quem está sem dúvida. lidando com os embriões são os embriologistas. Muitas vezes os médicos nem sabem o que acontece ali, não tem nem como dar uma informação. Que eu Sem acho que dúvida. tem muito a ver essa parte da embriologista com esse aconselhamento genético e a gente trazer cada vez mais para os Sem pacientes dúvida. saberem O, e conta comigo para fazer isso, tá? Não, Eu estou aqui maravilha, para Lúlia. isso. O embriologista aí é aquele, é normalmente um biólogo, um biomédico, ele Exato. teve, né, durante a graduação dele, contato com a genética, né? Ele tem mais Exato. facilidade disso, né? Não que o médico Exato. não tenha, mas ele já viveu um pouco mais esse mundo, né? E como diz uma pacientinha, é a enfermeira dos meus bebês, né? É Ela que está verdade. fazendo lá, está em contato. Então, assim, eu vejo sim algumas clínicas com engajamento maior do embriologista, outras menos. Lembrando que o sucesso depende de uma equipe multidisciplinar e o embriologista talvez seja essa pessoa dentro da clínica de reprodução que pode trazer informações mais claras sobre genética aí para essa pacientinha, né, para esse casal. Exatamente. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você falar assim para mim, Luli, fica para a próxima, eu respeito, tá? Mas é uma questão que eu recebo muitas vezes, especialmente com a doação de gametas, tá? Não vou falar nem só de óvulos, tem acontecido também com sêmen, na parte do autismo. Se como que as receptoras ou receptores podem saber se essa doadora, né, se esse óvulo, se esse sêmen tem um grau de autismo ou tem, né, o É espectro, né? uma, Mas na uma, verdade eu não sei, eu acho que talvez isso seja um tema bem para a gente fazer Sim, só não, um eu sobre acho, ele, né? eu acho que essa pergunta, Luli, sempre ocorre em live, em aula que eu dou, mesmo que não seja o tema. Por quê? Vamos para um número muito específico hoje. Em 2000, eu trabalhei voluntariamente com autista nos Estados Unidos. Naquela Tá, época, eu não conhecia autista no Brasil, puro, sociocomportamental sem atraso motor. Hoje, e naquela época, a probabilidade, né, a incidência era 1 para 4 mil nascimentos, mais ou menos, de um autista. Hoje, a probabilidade para qualquer casal não aparentado no mundo, Luli, é a cada 38 nascimentos. Esse é um risco de qualquer casal não aparentado ter um filho autista. 1 para 38. O risco é muito alto. Né? E depende muito de coisa ambiental. Porque se naquela época os Estados Unidos estava abarrotado de autistas e aqui a gente não tinha nenhum, e hoje aqui eu atendo por semana, foi algum hábito, alguma coisa. Né? Eu comentei contigo que minha esposa está estudando aí a parte do agrotóxico, isso é super importante. Tem uhum, países europeus que foi proibido alguns tipos específicos, tem menos autistas dos que não foram. Né? Não tem para onde a gente correr, porque a alimentação hoje, enfim. Então, herdado, a causa mais frequente aí é o X frágil. 1 a cada 4 mil meninos nasce com X frágil, uma doença de atraso mental herdada mais comum na população mundial. O atraso mental é mais comum, é o síndrome de Down, mas não é herdado, né? Então, Luli, esses painéis que eu comentei aí, eles fazem o X frágil. Antigamente era só os melhores, né? Agora praticamente todos testam a mulher
pelo menos para essa mais herdada e algumas outras mutações. O que está em Uhum. jogo nessa história também, Luli? A idade paterna, né? Que a gente esquece, vira a mulher de ponta cabeça e o homem, né, doutor? Não vai pedir nada para ele. Por um lado, a gente tem uma facilidade melhor no homem de ter, né, os seus gametas com facilidade, um espermograma, análise, ele reflete muito sobre a fertilidade do homem ali. A mulher depende de outros fatores, endométrio, a trompa, se está ovulando, né, enfim. Então, a idade paterna também é um problema. E a idade paterna aumenta muito mutações novas. Só para você ter uma ideia, um homem de 45 anos, se eu comparar com um de 24 anos de idade. Então, um de 45 tem 27 vezes mais chance de ter um filho bipolar e 4 vezes mais chance quase de ter um filho autista do 25 anos de idade. Apenas o fator idade aí nessa história. Então, Uau. também a gente está começando a criar, né, algum tipo de mecanismo para que os homens também tenham filhos mais cedo ou congelem seu esperma, que é muito mais fácil que a mulher, muito mais barato, etc. Então, o autismo em si, assim, quando existe um caso na família, a gente precisa investigar aquele caso. Se não tiver Uhum. caso nenhum, o risco é basal, tá? Mas os testes de compatibilidade trazem a causa herdada mais comum, que é o X frágil. Eu acho que claro que isso vale um tema de uma live só sobre autismo, né? Para a gente comentar causas, como evitar de alguma forma. Até pode ser o nosso próximo tema, né? Exato, pode até rolar Desse. um webinar mesmo, a gente faz com Sim, antecedência e a gente vai sim, chamando todo mundo, até inclusive especialistas mesmo, sem dúvida, embriologistas, para ouvir mesmo, porque eu acho que a sem gente dúvida. precisa trazer essa informação que ela é realmente, eu estava com uma psicóloga falando exatamente sobre isso, ela falou, Luli, você trouxe um tema desse e eu queria entender por que você trouxe isso como doação, eu falei, porque hoje eu sou mãe, mas tem muitas perguntas que vêm das pessoas Não, e é um dos maiores sem, medos, né? Luli, presta até, você está mais lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu vou te dar um exemplo sobre isso. Quase todas as cidades do Brasil hoje têm uma PAI, né? A PAI seja uma cidade pequena, tal, etc., que é aí a principal instituição que dá apoio aí às famílias com filhos deficientes, tal, etc. Se você notar hoje, separado da PAI, quase toda cidade também tem a casa do autista. Ou Uhum. seja, o número de crianças com autismo é quase o número de crianças que a gente tinha dentro de uma PAI há um tempo atrás. Então vem aumentando muito. E claro, já estão tendo instituições especializadas nisso, né? Que é para Uhum. o deficiente, né, já com autismo, ou não necessariamente com deficiência mental, como eu falei. Existe o Claro. autismo puro, que é só sociocomportamental, ele não tem atraso motor, mental, etc. e tal, né? Então, é um problema social super importante hoje e que, infelizmente, a gente ainda não sabe as armas corretas de lutar contra isso. Exato, sabe que eu moro em Atlanta e quando eu estava lá ainda, eles estavam abrindo uma casa, parecia um hospital, nem sei ainda o que era, mas só estava escrito autismo mesmo, É, bem grande. E desde que eu moro nos Estados Unidos, são 12 anos mais ou menos, foi a primeira vez que eu me deparei com autismo, com a palavra. Eu aham, não sabia, porque não era nem tão divulgado, as pessoas não falavam abertamente sobre isso. sim, E nos Estados Unidos era muito, assim, tem lugares e cuidados muito claros, assim, para o autista. E hoje eu sim, vejo que isso está vindo cada vez mais tá, também no Brasil e, na verdade, mundial, né? Na América tá. Latina também cresceu muito. Mas assim, respondendo a tua pergunta, infelizmente, não dá para rastrear. Não dá, mas a principal causa com esses testes é rastreável, né, que é o X frágil em si. E tem outros mecanismos, principalmente durante a gravidez aí, tentar se alimentar de alimentos orgânicos, né? Uhum. Nunca aqueles mal passados, mal cozidos, salada, né? Que daí entra outras coisas na história, né? Entra aí infecções, né? A cartilha. O álcool Exato. nunca durante a gravidez, não existe dose segura. Então, o que a gente faz? Traz a cartilha para a paciente para que ela siga. O homem, para finalizar, o homem depende dos 3 meses antes de engravidar. O espermograma meu hoje depende dos meus hábitos dos últimos 3 meses. Então, se eu fui muito ruim e agora os próximos eu vou ser bom, vai mudar completamente. Então, a qualidade do sêmen pode ajudar e gravidez, etc. Então, depende muito do hábito de vida do homem. A mulher, Luli, depende do que ela foi a vida inteira. Hum, Então, não é um momento, tá? Porque ela produziu os tá. ovos na barriga da mãe dela. O homem, a cada 70 e poucos dias, ele tem uma frota totalmente nova de espermatozoide produzida ali
né? Que dependendo daquele Olha, momento. aprendi uma agora porque eu não sabia disso. Quer Ah, dizer, é? 2 meses, A cada 3 para 3 72 meses. horas. Dias, Dia. 70 e poucos dias. Quer dizer, eu já produzi Não. totalmente, né, nova a frota ali. Ele Então, renova e a gente só é, perde. Que sacanagem isso, né? a mulher só libera. Então, isso é um ponto importante, porque muitas das vezes vão uma Nutri e acham que vão virar a mesa com algum tipo. Claro que isso ajuda, mas lembrando que isso não vai mudar, né, de virar a mesa e mudar totalmente aquela condição de qualidade orçária. Uau! Nossa, quanta informação legal. Eu já aprendi mais uma. Essa daí foi nova para mim. Que legal. Não, legal, legal. A gente está aí para isso e vamos fazer essa então do autismo como a Não, vamos próxima. marcar, vou conversar com a Carol tá até por aí, Sim, eu vi para a ela gente postar ali. marcar, nem que seja assim, a gente vê qual que vai ser a periodicidade, alguma coisa assim, mas eu acho que é importante a gente trazer, mesmo que seja um Sim, webinar, a gente avisa com sim. antecedência, porque realmente é importante. Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas falando de doação de sêmen, ou congelamento de sêmen, de óvulos, congelamento ou doação e tal, eu percebo que as pessoas não estão se preparando para isso, para essa doação. Uhum. E aí o que impacta isso é uma receptora tendo 10 óvulos, 8 óvulos, e de repente nenhum embrião gerado, né, ou nenhum óvulo deu certo, mesmo com É, doadoras jovens. é, Então, eu acho que a gente precisa trazer essas informações sem para dúvida, empoderar as pessoas a terem mais informação, porque é sem isso, a dúvida, gente Lu. só vai conseguir com a educação, né? A paciente com ovário policístico tem essa tendência a ter 30 óvulos e ter 4 embriões e passar em consulta. Ah, a clínica era ruim. Infelizmente, ela tem essa condição. Então, às vezes, ela saber, né, com qual que é o seu inimigo, ela junta Uhum. as armas necessárias ali para ter mais sucesso na fertilização, né? Exato, e para você ter uma ideia, teve uma casal, né, um casal lésbico, e elas foram congelar óvulos, aliás, doar óvulos para fazer o tratamento de inseminação delas, tá? E Aham. aí, ela me contando, assim, a gente conversando, ela falou assim, não, e aí a clínica falou que a primeiro ciclo eu já doaria, porque eram jovens, né? Então, por exemplo, a minha doadora teve de 24 anos, ela teve 30 óvulos e eu fiquei com Poxa. 15, tá? Bastante. E ela falou que não, então a primeira a gente doa e depois a gente faz mais uma para nós, ou coisas assim. Só que a primeira deu 4 óvulos que não eram bons. E aí depois na segunda deram 9, e depois na outra deram 2. Então, assim, o ciclo varia muito e depende muito Varia, da qualidade de vida delas, e que as pessoas não entendem isso, né? Elas varia, acham que sempre vai ser a mesma coisa, né? E tem essa varia. mudança. Você comentou dos É, 3 meses. exatamente. A dica geral eu sei que a gente está muito preocupado com o corpo, né? Mas muitas desses milagres aí, né, de medicações. Agora tem outras medicações, né? Que nem Tá. Ozempic, essas outras coisas aí, tá? Claro Uhum. que a obesidade sempre perder peso justifica, de qualquer forma, né? Mas Uhum. assim, às vezes é a beleza, né? Quer dizer, atesto, usar para o homem ou para a mulher, sabe? Enfim, esteroides. Isso para a mulher causa ali um rombo muito grande. Que, como eu falei, para o homem também causa, mas ele consegue meio que recuperar com o tempo, dependendo do tempo da exposição, de tudo, né, Luli? Mas, enfim, eu acho que cada vez mais a gente precisa, né, preservar a fertilidade, talvez congelar os ovos quanto mais jovem, aí, né, a vida que segue, se vai ter filho ou não lá para frente, uma outra história. Importante que tenha reserva ali. Muito tema. Outro tema importante é falar sobre a genética no congelamento de óvulos, hein? No É, congelamento de material de gametas, vamos falar assim. é. Mas legal, doutor Ciro. Tem alguma coisa que você lembre que a gente pulou ou faltou, que é legal incluir? Não, eu acho que é isso. Eu acho que, como para resumir o tema, né? Quer dizer, essa técnica de enucleação tira o óvulo de uma paciente que doa para colocar dessa paciente que tem mitocondrial. É uma técnica que para os geneticistas foi assim uma coisa super importante, né? Lembrando Uhum. que centenas de milhares de casais no mundo necessitam dessa técnica para ter filhos livres da doença, né? Quer dizer, e também ela chegou a ser utilizada no Brasil, tá? Mas não com esse intuito, que havia uma época que acreditava muito, né? Que essas mitocôndrias aí mais jovens poderiam ajudar aí essa paciente a ter o bebê dela, né? Enfim, mas não se demonstrou dessa forma. Vamos dizer assim, o trabalho é muito maior do que o resultado, né? Quer dizer, o ideal é utilizar isso mesmo de uma forma mais relacionada à doença do que tentar melhorar a qualidade do óvulo ali. Lembrando que a mitocôndria é de pacientes mais jovens, né? Que produz mais energia.
E a gente tem, inclusive, Luli, nos testes pré-implantacionais, que a gente chama de mito-score, ou relação da mitocôndria ali, que quanto menor é melhor, porque tem mais divisão celular, a gente sabe que aquele embrião teve mais atividade de divisão, então a probabilidade de nascimento dele é maior, né? Mas Tá. isso tudo ainda esqueçam, não é a nível comercial, né? Enfim, Eu ia é te mais perguntar se a gente pode destinado a considerar. casais com problemas. Eu ia te perguntar se a gente pode considerar que isso é uma tendência e você acabou de responder, né? Vamos Não, segurar não. ainda, porque. Inclusive, em 2016, foi feito no México, o bebê nasceu em México, porque nos Estados Unidos não era permitido. Mas Tá, foram pesquisadores americanos, se eu não me entendi. engano. Entendeu? Então vai depender da política de cada país. Aqui em 2008, foi proibido manipulação de embriões Uhum. ou a gente editar apenas o screening. Ah. Não, legal. Que ótimo, que ótimo. Bom, hoje eu aprendi bastante, eu vou deixar a live gravada, né? Tá Eu não bom? sei se eu consigo Legal? gravar hoje, mas entre hoje e amanhã eu já te marco também, já passo para a Tá Carol e bom? a gente vai falando. Eu fico aqui no Brasil até dia 2 de agosto, né? E eu tô com várias coisas aí acontecendo, tem um evento aí que eu nem divulguei Sim. ainda, e ele vai acontecer. E tem o OvoCast também, que da próxima que eu vier, você vai ter que estar Ah, presente. A sem gente não conseguiu dúvida. Vai dessa vez, mas eu coincidir as datas. vou ter um prazer imenso em te receber no podcast. Ah, vai Tá ser um bom? prazer é meu. Muito Então, obrigado, joia. Loli. Um beijo Muito na... obrigada, doutor Ciro. A gente vai falando. Eu vou colocar aqui todos os dados também. Vou pegar com a Carol o Tá bom? telefone para o pessoal fazer aconselhamento genético e Claro. tal, para a gente colocar aqui no material. Tá E bom? muito obrigada também. Obrigado Obrigada pelas pessoas você. que participaram também. Obrigado ao pessoal que participou, claro. Um beijo na filhota aí, tá? Pode deixar. Obrigada mesmo pela preocupação. A Carol foi uma querida. Falou, Luli, se precisa cancelar, o doutor falou que tudo bem. Eu falei, não, Não, gente, não, poxa, não, não, não. A a gente nossa está indo. prioridade é essa, são os filhos, tá? É verdade, minha prioridade sempre falo, são elas, mas ela tá bem, graças a Deus. Que bom, que Tá bom. bom? Um abraço, Então, um boa noite beijo. para todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.